Shalom, meus irmãos, boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema: quais são os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Então, hoje, no nosso estudo do discipulado, nós vamos trabalhar em cima dessa pergunta: quais são os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo? E eu separei, irmãos, o único texto para nós trabalharmos em cima dele e fazermos um estudo mais exaustivo, que é Mateus, capítulo de número 24. Aí eu peço aos irmãos para que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, irmãos, é um capítulo muito importante das Sagradas Escrituras. Por quê? O capítulo 24 de Mateus, juntamente com o capítulo 25, ele é conhecido como o discurso das oliveiras. Por quê? Porque ele foi proferido no Monte das Oliveiras. E esse discurso, ele constitui do quinto e último discurso de Yeshua no livro de Mateus. Então, Mateus, o Evangelho de Mateus, no seu Evangelho, ele selecionou 5 discursos de Yeshua. Olha que interessante. Nós temos a Torá, que é composta de 5 livros. E Mateus, como um bom judeu, ele, no seu evangelho sobre Yeshua, ele separou 5 ensinamentos de Yeshua. E Mateus capítulo 24 e capítulo 25 é o quinto e último discurso de Yeshua, que é conhecido como o discurso das oliveiras, porque ele foi proferido no Monte das Oliveiras. E esse monte, ele é muito importante do ponto de vista escatológico, porque de acordo com Atos capítulo 1, e principalmente os 2 varões de branco que apareceram para os talmidim, para os discípulos, quando Yeshua foi assunto aos céus, quando ele sobe aos céus, ele sobe no Monte das Oliveiras. E os 2 varões de branco, que com certeza eram 2 malachim, eram 2 mensageiros, 2 anjos, eles disseram para os talmidim, para os discípulos que ali estavam: olha, não fiquem olhando para o céu, para onde o Messias está indo, porque do mesmo modo que ele subiu, ele voltará. E de acordo com o profeta Zacarias, Yeshua, ele volta sobre o Monte das Oliveiras. Os seus pés vão tocar o Monte das Oliveiras, que vai transformar esse monte em um grande vale para a batalha final. A batalha do Messias. A batalha de Gog e Magog. A batalha que Yeshua vencerá o anticristo e o exército das nações, ou Gog, com o assopro da sua boca. Então, não foi à toa que Yeshua proferiu
e quero chamar aqui a sua escatologia, sobre o Monte das Oliveiras. Lembrando, os irmãos, para aqueles que não sabem, que escatologia é uma palavra grega, né? Proveniente de uma palavra grega, da junção de duas palavras gregas, né? Escatos, que significa literalmente últimas coisas, e logia, a gente sabe que vem de estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, ou o estudo dos últimos acontecimentos. E eu quero ensinar para os irmãos que Mateus capítulo 24 é a escatologia de Yeshua. É o ensino de Yeshua sobre os últimos dias, sobre os últimos acontecimentos. É por isso que nós vamos trabalhar hoje Mateus capítulo 24, para responder a pergunta que é tema do estudo de hoje. Quais são os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo? E essa pergunta, ela é uma paráfrase daquilo que os discípulos perguntaram a Yeshua no versículo 3 do capítulo 24. Eles disseram assim, olha, quando serão esses eventos ou sinais? E que sinal haverá de sua vinda e da consumação da presente era? Então, o Yeshua, em Mateus capítulo 24, ele vai responder a pergunta dos discípulos. Quais serão os eventos e o sinal de sua vinda e da consumação dessa presente era? Que em hebraico é Olam Hazé, o mundo presente. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Eu vou ler, irmãos, Mateus capítulo 24, a partir da Peshita. O que é a Peshita? É a versão aramaica do Novo Testamento, né? É a versão aramaica das Escrituras, a Peshita. E eu estou em mãos aqui com a Peshita dos Evangelhos, ou seja, a versão aramaica dos Evangelhos. E por que eu escolhi ela? Porque a versão aramaica, ela não sofre influência grega, nem o pensamento greco-romano. Então, ela vai apresentar até algumas diferenças da versão que nós temos do grego. Porque as Bíblias que nós usamos, elas são traduções diretas do grego. Então, vai haver um pouquinho de diferença e alguns detalhes interessantes. Então, vamos lá, Mateus, capítulo 24. Eu vou ler a partir do primeiro versículo, irmãos. Diz assim: E saiu Yeshua do templo, indo embora, e aproximaram-se seus talmidim, seus discípulos, e lhe mostraram a edificação do templo. E ele lhes disse: Eis que vocês não veem todas estas edificações? Verdadeiramente, eu lhes digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra
que não seja derrubada. Quero fazer um parêntese aqui nesses 2 primeiros versículos. Os discípulos estavam impressionados com a reforma do templo de Zorobabel, do período de Esdras e Neemias, que é o segundo templo. O Herodes, ele reforma, ele amplia o templo, tá? Se você estudar depois sobre o templo, sobre o segundo templo, você vai aprender isso. Herodes, ele fez uma grande esplanada sobre o monte do templo. Tanto que o côtel, o muro oriental, foi da época de Herodes. Aquelas pedras que nós vemos ali é do período de Herodes. As mais antigas estão no subterrâneo, que hoje, se você for à Terra Santa, você consegue ver. Mas o côtel, como nós vemos ali, o chamado Muro das Lamentações, é obra de Herodes. Então, ele ampliou o templo, ele explanou, e ele deixou o templo muito mais robusto, porque da época de Esdras e Neemias ele era mais simples. E os discípulos estavam admirados mostrando Yeshua o templo. E aí Yeshua, no versículo 2, irmãos, ele já lança uma profecia. E ele lhes disse: eis que vocês não veem todas essas edificações? Verdadeiramente eu lhes digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eles destroem o templo no ano 70. Então 70 anos depois que Yeshua proferiu essa profecia, ela cumpre. O templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Até hoje, quando você vai para o local do templo, existem pedras ali, ó, espalhadas. Grandes pedras que os romanos jogaram aqui embaixo, né, da esplanada do côtel. Pedras ali para fielmente cumprir aquilo que Yeshua disse, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então perceba, já o versículo 2 já se cumpriu em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo através do general Tito, general romano. Na invasão romana em 70 depois de Cristo destrói o templo. Então vamos avançar. Versículo 3. E quando Yeshua assentou-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se seus talmidim e disseram entre si mesmos: e a ele, diga-nos, quando serão esses eventos? E que sinal haverá de sua vinda e da consumação da presente era? Os discípulos perguntaram: olha, quais serão os sinais em que haverá destruição do templo? Quais serão os sinais? Quais serão os eventos que vai culminar na vinda da destruição do templo? E não somente isso, e da consumação da presente era. Aqui é uma expressão muito judaica, que, como eu disse, em hebraico pronuncia o Olam Hazé, o mundo presente. Então, essa pergunta dos discípulos aqui é uma pergunta escatológica.
Lembrando, escatologia é o ensino, é o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos finais. E aí, olha que interessante. Yeshua, no versículo 4, ele responde. Respondeu Yeshua e disse-lhes, cuidado, ó, para que nenhum homem os engane. Porque muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Mashiach, e a muitos enganarão. E de fato aconteceu, tá, irmãos? O versículo 5 aqui. O versículo 5 antecede a destruição do templo, do segundo templo em Jerusalém. Antes do ano 70, se você pesquisar, surgiram falsos messias. Algumas pessoas denominaram Mashiach, Messias, e enganaram muitos, como Yeshua disse aqui no versículo 5. Culminou na destruição do templo no ano 70, e eu quero lembrar um outro evento para vocês, que é muito importante para a nossa fé e para entender por que a fé ela sai de Jerusalém. Acontece em aproximadamente 135 depois de Cristo, chamada a revolta judaica, a revolta de Bar Koba. Nessa revolta, o rabino Akiva, que é um rabino muito renomado no período do Segundo Templo, ele declarou Bar Koba como Messias. E Bar Koba inicia uma revolta judaica contra os romanos. E aí o que acontece em 135? Jerusalém é totalmente destruída. E aí nós temos a destruição de Jerusalém, ela sendo renomeada para Hélia Capitolina. Ele constrói um templo a Júpiter, a divindade romana, muda o nome de Jerusalém e muda o nome, expulsa todos os judeus da terra de Israel. É a grande Galut, a diáspora. E muda o nome da terra de Israel para aquilo que nós estamos careca de ouvir hoje. Filistina. Você escuta hoje como Palestina. Foi graças ao imperador Adriano, em 135 aproximadamente depois de Cristo, que ele destrói Jerusalém nessa revolta e expulsa todos os judeus de Jerusalém e de Israel. Muda o nome da terra de Israel para Filistina, Palestina, terra dos filisteus, e os filisteus nunca habitaram ali aquela região, principalmente de Jerusalém, e grande território de Israel, mas renomeia para apagar a história, para apagar que o povo judeu ali viveu. E aí acontece o grande exílio da nação de Israel, e o povo de Israel só volta em uma grande aliá, em um grande retorno, em 1947, 1948, quando é declarado a criação do Estado de Israel. Muito recente, próximo dos nossos dias. Então, esse versículo 5 aqui se cumpriu fielmente como Yeshua disse. Então, meus irmãos, o que vem a seguir também vai se cumprir. Mas vamos avançar. Versículo 6, acompanhe aí.
E vocês ouvirão sobre guerras e notícias de batalhas. Vejam e não se perturbem, porque é necessário que todos esses fatos ocorram, mas não é ainda o fim. Então, nós vamos ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Então, este é um sinal ou evento que antecede a segunda vinda de Cristo. Guerras e rumores de guerras. E aqui eu quero pedir uma atenção muito especial aos irmãos. Nós estamos aí entre uma guerra de Israel contra o grupo terrorista do Hamas. E essa guerra, ela está aumentando em proporção e ela já está envolvendo outros países. E ela está influenciando o mundo. Nós estamos vendo, né, suásticas sendo pintadas em portas, judeus sendo assassinados ao redor do mundo. Em alguns lugares, os judeus foram caçados. A liderança do povo de Israel já pediu aos judeus para evitarem se mostrar como judeus para a preservação da vida. Em vários lugares do mundo, casas judaicas estão sendo pintadas com a estrela de Davi de novo, como na época do Holocausto. Há países como a Turquia, em que você vê dizeres em lojas que é proibido o judeu entrar. Então, essa guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, ela está aumentando de tamanha forma em proporção que ela está envolvendo todo mundo. E é interessante como o mundo inteiro tem uma opinião pronta sobre Israel, sobre o conflito Israel-Palestina, sobre a terra. É impressionante. Não se falam nada mais sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia, não reconhecendo a soberania nacional da Ucrânia, invade o território ucraniano, alegando ser seu. E o mundo hoje se cala. Estamos caminhando para quase 2 anos da guerra da Rússia contra a Ucrânia. São guerras que estão acontecendo hoje. A guerra de Israel já está envolvendo o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista. E países já estão se pronunciando contra Israel. E já é sabido de todos que o Irã é um dos países que estão financiando o Hamas, Hezbollah. A Turquia já se pronunciou contra Israel. E por que eu estou mencionando esses povos? Porque nós já estudamos e esses povos estão
relatados e nomeados na guerra, perdão, de Gog e Magog, de Ezequiel 38. E eu quero focar com vocês aqui no versículo 6, que vocês ouvirão sobre guerra e rumores de guerra, porque eu tenho que lembrar os irmãos que não é o Messias que vem primeiro. Vai ter que existir uma guerra, vai ter que existir guerras no mundo e rumores de guerra para manifestar quem? O anti-Machia, o anticristo. O anticristo é quem vai surgir, conforme está narrado em Daniel, conforme está narrado em Apocalipse, e ele vai trazer aquilo que a Bíblia chama de falsa paz. Eu quero lembrar aos irmãos que essa guerra entre Israel e o Hamas ataca Israel de forma covarde, em Shemini Atzeret, em Simchat Torah, no final de Sukkot, que, lembrando os irmãos de novo, que é quando se estuda Ezequiel 38, a festa de Sukkot aponta para Zacarias 12, Zacarias 14, quando as nações vão marchar contra Israel para aniquilar, e o Mashiach vem, o Eterno vem para proteger o seu povo da aniquilação. Mas antes do Messias vir, tem que vir o falso Messias. Tem que vir o anticristo. E ele vai trazer a falsa paz. Mas para ele vir trazer paz, o mundo tem que estar como? Em guerra. Então nós vamos ouvir de guerras e rumores de guerras, notícias de guerras. Há muitos outros rumores. A guerra da Rússia com a Ucrânia, alegando território. Há rumores, irmãos. Agora há essa guerra disfarçada entre Israel e o Irã. Nós já mencionamos isso. Se vocês pegarem o estudo que nós fizemos sobre a Rússia e a Ucrânia, nós mencionamos isso. E agora está acontecendo. Há rumores da China com Taiwan. Há rumores da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Estes sinais, irmãos, nós já estamos vendo nos dias de hoje. Mas Yeshua alerta no versículo 6, no finalzinho dele. Mas não é ainda o fim. Então, as guerras, irmãos, têm que acontecer para o anticristo aparecer. Porque ele é que vai trazer a falsa paz. E mencionando, antes que eu me esqueça de novo, o Hamas atacou covardemente Israel porque Israel estava prestes a fazer um pacto, um acordo, o pacto de Abraão, entre Israel e a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, vamos colocar assim, é inimiga comercial do Irã, e vê o Irã como ameaça. Aí, quando prestes está a Arábia Saudita de fazer um acordo de paz com Israel, o que acontece? Ataque do Hamas, financiado pelo Irã. Então, nada é por acaso, irmãos. Nada é por acaso.
E quem vai trazer essa paz? O mundo tem que estar em guerra para o anticristo se manifestar. Por isso que Yeshua falou, calma, que ainda não é o fim. Vocês vão ouvir muito ainda sobre guerras e rumores de guerras. Nós não estamos sofrendo, irmãos, só uma guerra física. Nós estamos sofrendo guerras ideológicas pelo mundo inteiro. Aqueles que querem nomear a esquerda contra a direita, ou guerra do progressismo versus os conservadores, guerra dos liberais contra os tradicionais, aqueles que guardam a tradição judaico-cristã. Estamos em uma batalha, em uma guerra ideológica, mundial. E vale a pena aqui mencionar. Eu quero abrir espaço aos irmãos aqui, isso aqui não precisa ser um monólogo, tá, irmãos? Quando eu falar sobre determinado tema e os irmãos quiserem a palavra, podem me interromper, podem falar, podem contribuir, podem agregar, podem mencionar, podem perguntar, tá? Podem perguntar durante o estudo, porque pode ser que depois esquece. Então, pode abrir o áudio, pode perguntar. Então, um dos sinais que antecedem o fim é guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Portanto, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Nação contra nação nós temos visto. Reino aqui é interessante, porque até mesmo no grego, nós temos um detalhe interessante, que a palavra aqui é o mesmo de étnico. É de onde vem a nossa palavra etnia. Então, esse reinos aqui pode ser grupos étnicos, guerras entre grupos étnicos. E aí abrange mais de nação, por isso que é reino. Por isso que as Bíblias traduzem como reino, porque um reino engloba mais de uma nação, mais de um território. Então, o versículo 7 continua mencionando: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes. Então, haverá fome, irmãos. Haverá fomes. Nunca o mundo ficou ausente da fome. Nós temos vários países, continente, em que a sua população passa fome. Esse é um problema que nunca foi resolvido. Mas essa fome, ela vai aumentar em proporção. Por quê? Porque ela vai ser acompanhada de guerra. A guerra, ela traz fome. Hoje mesmo eu estava ouvindo as notícias sobre o conflito de Israel e vi o quanto que essa guerra vai custar. A previsão, salvo engano agora, acho que 50 bilhões
vai custar a Israel? Não tem nação que aguente a guerra. Acaba com a economia e gera fome. E não só entre as nações, porque hoje nós vivemos em um mundo globalizado, onde um fornece gás, o outro fornece petróleo, o outro fornece tecnologia, o outro fornece cereais, o outro fornece. Cada um fornece algo para o mundo. Então, vai haver fome. E aí eu quero mencionar algo aqui que eu creio. Nós sabemos aí dos alimentos trans, né? Os transgênicos. Você, se pegar aí um animal, um alimento transgênico, uma semente, ela é estéril, porque ela foi modificada em laboratório, e aí não produz. E aí não é teoria só de conspiração. Muito da fome que virá no mundo é devido a isso. Estão mexendo com sementes. E aí, irmãos, vou até pegar outra versão aqui, do versículo 7. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Na Peshita, traz um acréscimo. Portanto, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pragas. Pragas aqui é o mesmo que está mencionado lá em Lucas 21:11. Lucas 21 faz parte aqui do discurso de Mateus capítulo 24, desse discurso. É a versão de Lucas para esse quinto discurso que Mateus seleciona de Yeshua. Eu quero ler para vocês Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Aqui nós temos a palavra pestes. A palavra aqui, epidemia. Pragas que são provenientes de guerra e da fome. Epidemias. Epidemias. Nós temos aqui a menção de epidemias. Em 2019, nós tivemos uma pandemia chamada Covid-19. Nunca houve uma pandemia na proporção da forma como foi, como Covid-19, gente. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, pandemia, Covid-19, sim, é um sinal que antecede a vinda do Messias. Guerras, rumores de guerras, fome, pragas, epidemias, pandemias e terremotos em diferentes lugares. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o índice de terremotos ele está aumentando.
Isso é para cumprimento dos profetas, que diz que a terra vai cambalear como bêbada, ela vai ser chacoalhada. Então, estes sinais nós já temos visto, irmãos. Estes sinais nós já temos visto. Estes sinais nós já temos visto. Então vamos avançar. Versículo 8: e todas essas coisas são o começo dos sofrimentos. Dependendo da versão, o princípio das dores, as dores de parto. Aí, estes sinais e eventos que nós mencionamos até aqui são chamados de princípio das dores. Agora nós vamos entrar em outros sinais e eventos que Yeshua vai terminar dizendo, então virá o fim. Então, o que nós lemos aqui chama princípio das dores. E agora nós vamos entrar em sinais e eventos que apontam para o fim. Versículo 9. Então, eles os entregarão às perseguições e irão matá-los. E serão odiados por todos os povos, por causa do meu nome. Então, irmãos, o povo que carrega o nome do Eterno, povo judeu, e os seguidores de Yeshua, que carregam o nome do Eterno, vão ser perseguidos, serão mortos e serão odiados por todo mundo. Como nós estamos nessa guerra ideológica que eu mencionei, essa guerra travada contra a tradição judaico-cristã, que eles chamam assim, nós estamos sendo odiados por todo mundo, porque nós somos pró-vida, nós somos contra o aborto, e hoje o mundo inteiro grita aborto. Nós somos a favor da família, estabelecida de acordo com Gênesis, homem e mulher. E aí o mundo nos odeia, porque prega outros aspectos de família, homem com homem, mulher com mulher. Hoje, o mundo nos odeia por causa dos nossos princípios éticos e morais. Versículo 9, nós paramos aqui. Então, eles vos entregarão às perseguições. E aí foi mencionado, é muito interessante, irmãos, porque quando você pega Apocalipse, salvo engano, Apocalipse capítulo 20, João viu uma grande multidão vinda da grande tribulação. E a expressão ali é que eles foram mortos decapitados. E só existe um povo no mundo que hoje mata aqueles que eles chamam de infiéis decapitados. Então, é só um adendo. Irão
perseguir, irão matá-los e irão odiá-los por todo o mundo por causa do meu nome. Aqui, irmãos, no Brasil, a gente não sabe o que é repressão, a gente não sabe o que é perseguição religiosa, a gente não sabe. Eu convido vocês depois a pesquisarem, a estudarem sobre a igreja perseguida. Faz um Google, pesquisa sobre a igreja perseguida. Pesquisa como é ser cristão no continente africano, que em sua maioria é islâmica hoje. Pesquisa o que é ser cristão na Coreia do Norte, o país que mais mata cristão no mundo há anos. Coreia do Norte. Pesquisa como é ser cristão na China. Vai pesquisar sobre a igreja subterrânea da China. Pesquisa como é ser cristão na Índia. Então, a gente não sabe o que é perseguição religiosa. A gente não sabe o que é sofrer perseguição por causa da fé. Mas isso vai chegar. Está chegando. Está aumentando em proporção. O ódio, a perseguição, né? E versículo 10. Então muitos tropeçarão e odiarão um ao outro e trairão um ao outro. Serão delatados. Como o Rafael mencionou aí. Ah, esse aqui, ele está atrelado com os judeus, olha lá, ele tem uma mezuzá no portão, na porta dele, dentro da casa dele tem uma menorá, tem um candelabro. Ah, ele estuda Torá, ele guarda as festas judaicas, ele come cachê. Vamos ser delatados. E o texto sagrado que diz, e a tradição judaica também diz. Então vai aumentar a perseguição. E vai haver muita perseguição e morte. Irão matá-los. E Yeshua disse, irão matá-los. De novo, isso não é uma realidade nossa. Não é uma realidade nossa hoje, mas vai ser. Vamos avançar para a gente concluir. Versículo 11. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então, morte e ódio por causa do nome. Falsos profetas. Irmãos, o mundo cristão hoje está bizarro. Não tem outra palavra para usar a não ser bizarro. O que nós estamos vendo no meio neopentecostal, no meio pentecostal, está bizarro. Muitos falsos profetas estão se levantando e enganando a muitos. E aqui eu quero parafrasear também Paulo. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai dizer que um dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo é a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé. E só pode abandonar a fé quem tem fé. Então, aqui fala dos cristãos.
Aqui fala dos seguidores de Yeshua. Muitos serão presas fáceis para os falsos profetas. E Yeshua disse: e enganarão a muitos. A maioria vai ser enganada por falsos profetas. A apostasia antecede a segunda vinda de Cristo. Versículo 12. E por causa da abundância da iniquidade, e aí nós sabemos que a palavra iniquidade aqui no grego é anomia, que significa sem Torá, ou contrário à Torá, e por causa da abundância da vida sem Torá, esfriará o amor de muitos. O amor de quem? Quem tem amor ao Eterno? Os seguidores do Eterno. Só que a iniquidade, o afastamento da Torá vai ser tão grande que o amor deles vai se esfriar. Então, o amor se esfria na medida que aumenta a iniquidade, a anomia, o viver sem Torá. E nós temos visto isso hoje. Quanta profanação, quanta promiscuidade. Mas Yeshua diz, versículo 13, e é nisso aqui que nós temos que nos apegar, irmãos. Mas aquele que perseverar até o fim, viverá. Ou seja, será salvo, viverá eternamente. Versículo 14. E será proclamada esta mensagem do reino em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Então, irmãos, quais são os sinais aqui para que o fim venha? Nós vimos aqui, ó, viver sem Torá, anomia total. Nada de Torá. O povo vai viver contrariamente à Torá. Apostasia. Vários falsos profetas se levantarão e vão enganar a multidão. E perseguição e ódio aos verdadeiros seguidores de Yeshua. Então virá o fim. E se então virá o fim, aí nós entramos na grande tribulação. Aí nós temos o versículo 15, que diz assim: e quando virem o sinal da abominação, o sinal da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que se levantará no lugar sagrado, quem lê, entenda. Então os que estiverem em Yehudá devem fugir para a montanha. Versículo 15 aqui, ó. Quando virem o sinal da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. O que é isso? Isso aqui é uma imagem, uma adoração ao líder. Esse 15 aqui vale mencionar, sabe por quê? Porque esses profetas do Apocalipse aí que ficam na internet, o que acontece? Tem uns que estão ensinando o seguinte: já existe o templo ecumênico, aonde o anticristo vai ser adorado. Está errado, gente. Sem contexto bíblico nenhum. Não é templo ecumênico, não, gente. E quando virem o sinal da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que se levantará no lugar sagrado. Onde que é o lugar sagrado?
É Jerusalém, gente. Que lugar sagrado? Nós aprendemos nesse Shabat, o Ramacon, o lugar, é o Monte Moriá, gente. O anticristo vai fazer um pacto de tal forma que o templo vai ser construído de novo. Tem que haver o terceiro templo para que esse versículo 15 aqui aconteça, gente. Então o fim não vem assim. Haverá o terceiro templo, está tudo pronto, tudo preparado pelo Instituto do Templo em Jerusalém, gente. Só basta um acordo de paz. O povo de Israel já aceitou construir o templo ao lado ali da mesquita. Não tem problema nenhum de dividir espaço. É só você ler e pesquisar. Só que para isso tem que ter paz. E aí, nós tivemos um cumprimento profético do que Daniel profetizou com Antíoco Epifânio. O Seleucida, na época dos Macabeus, o que ele fez? Ele colocou a imagem de Zeus dentro do templo. Só que ele é chamado de Antíoco Epifânio porque ele se achava a epifania, a manifestação de Zeus. Então a estátua de Zeus tinha a imagem dele. O anticristo vai fazer o mesmo. Paulo vai falar isso em 2 Tessalonicenses 2 também. Então tem que haver o terceiro templo e o anticristo vai se assentar lá dentro e vai requerer adoração como Antíoco Epifânio fez. E você lê isso em 1 Macabeus. 1 Macabeus 1:54, 1 Macabeus 2:28. E Yeshua diz, olha, não foi só o que aconteceu que deu origem de Hanukkah, não. Vai acontecer de novo. Então, aquilo que aconteceu entre os macabeus foi só um prelúdio daquilo que o anticristo vai fazer, gente. E aí Yeshua diz, olha, então os que estiverem em Yehudá devem fugir para a montanha. Irmãos, tem que escapar pela sua vida, tá vendo? Não é morrer passivamente, não. Olha o que Yeshua diz. Então os que estiverem em Yehudá devem fugir para a montanha, e aquele que estiver sobre o telhado não deve descer para pegar o que está em sua casa, e aquele que estiver no campo não deve voltar atrás para pegar a sua roupa. Mas ai das que estiverem grávidas e da que as amamentarem naqueles dias. E aí Yeshua diz mais, assim orem para que a fuga não seja no inverno, porque é muito frio, e nem no Shabat, para não ter que profanar o Shabat. Porque então haverá grande tribulação. Tal como nunca houve, desde o início do mundo e até agora, e nem jamais haverá. E olha o que Yeshua vai dizer. E se não fossem encurtados aqueles dias, toda a carne não veria. Porém, por causa dos escolhidos, serão encurtados aqueles dias. Então, se um homem lhe disser, eis que aqui está o Mashiach, ou ali, não acreditem. Há quem fala, até nesse versículo 23 aqui, agora eu esqueci o nome em inglês, não sei se é Blue Blim, é um jogo de luz que eles projetam imagens. Há quem diga que essa tecnologia vai ser usada para enganar as pessoas
na grande tribulação. Vamos avançar para a gente terminar. Porque se levantarão falsos Mishirim, falsos apóstolos, falsos emissários e profetas da mentira, e produzirão sinais e maravilhas para desviar também, se fosse possível, os escolhidos. Eis que previamente lhes tenho dito. Portanto, se lhes disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Ou, eis que ele está no interior do quarto, não acreditem. Por quê? Pois, assim como o relâmpago sai do Oriente e é visto até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, lá se reunirão as águias. E imediatamente depois da tribulação, naqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não exibirá a sua luz, e as estrelas cairão dos céus. Tudo isso está no Apocalipse, né, irmãos? E os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus. Então chorarão todas as famílias da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande chofar, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, do início dos céus e até o outro início. Depois da grande tribulação que vem o arrebatamento. É literal, irmãos, é só ler Mateus capítulo 24. É outra falácia, esse arrebatamento pré-tribulacionista, que a igreja escapa e Israel fica aí para penar e sofrer e conquistar a salvação. Isso mesmo, irmã Sandra, projeto Blue Blim. Blue Blim. Há quem diga que eles vão usar isso aí para enganar as pessoas que estarão escondidas. E aí Yeshua fala, olha, não sejam enganados, porque quando eu vier, vai ser como um relâmpago. Isso, hologramas. Muito obrigado, muito obrigado. Então vão ser como hologramas. Mas Yeshua falou, olha, fica tranquilo, quando eu vier, vai ser nítido, porque vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e é visto até o Ocidente. Todo o olho verá. Você não precisa sair de onde você está para ver. E aí nós aprendemos aqui no versículo 29 ao 31, que é imediatamente após a grande tribulação que vem o arrebatamento, ao som do chofar. Então, esse negócio de arrebatamento pré-tribulacionista é porque a pessoa não pega o capítulo e vai lendo exaustivamente como a gente fez. Por isso que Yeshua disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Muitos aí, irmãos. E hoje, a gente pode colocar aí, 90% da igreja hoje acredita no arrebatamento pré-tribulacionista. É muita gente. E quando eles verem tudo acontecendo e o Messias nada de vir, serão enganados pelo anticristo por causa dessa teologia antissemita aí de arrebatamento
pré-tribulacionista, onde só Israel fica para penar e sofrer na mão do anticristo. Então, irmãos, para a gente finalizar, eu queria ler rapidamente com vocês, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, ó: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Ah, irmãos, se o povo entendesse esses primeiros versículos aqui, qualquer coisinha que acontece no cenário mundial, parece que o mundo está acabando e as pessoas perdem a serenidade de espírito, ficam perturbadas. E aí começa a ver esses profetas aí do YouTube. Ah, isso aqui é o sinal. Ah, isso aqui vai acontecer. E isso só pega os grupos de WhatsApp. Tem que ficar com as escrituras. Eu fico triste porque tinha irmãos que tinham que estar aqui hoje. Porque fica vendo essas teorias da conspiração e esquece das escrituras. E as escrituras nos deixam mais sóbrios. E aí eu quero até elogiar o irmão André, porque eu vi que enquanto a maioria tinha perdido já a serenidade de espírito, estava perturbado, o irmão André postou aí Mateus 24. Olha, vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Porque o povo alopra, gente. Quando você não esquece aquilo que as escrituras ensinam, você tem serenidade. Serenidade de espírito, você não se perturba. Então, olha o que Paulo vai continuar dizendo. E como que a igreja hoje precisa entender isso aqui? Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma. Parece que Paulo está vendo a época da internet. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, o abandono da fé. Irmãos, e hoje o anticristo, o mundo está preparado para o anticristo. O mundo hoje está preparado para o anticristo. Há uma apostasia total. Os valores foram totalmente invertidos. Até aquele que era tido como aquele que ditava as normas quando as coisas estão acontecendo e estão indo de mal a pior, que é o Papa, ele é o que mais pede um líder político mundial, gente. Os últimos papas, e principalmente esse último, meu Deus, só fala em um líder mundial, que o mundo precisa de um líder mundial. Então, primeiro vem a apostasia, e depois, e apareceu o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe culto.
chegando, olha só, a assentar-se pessoalmente no templo de Deus. Então não é templo ecumênico, pelo amor de Deus. E querendo passar por Deus. A gente tem um exemplo histórico que é Antíoco Epifânio, gente. Antíoco Epifânio, Antíoco IV, colocou lá o templo de Zeus, a imagem de Zeus no templo, com seu rosto, porque ele se achava a epifania, a manifestação de Zeus, gente. Nada diferente do que o anticristo vai achar dele. Porque ele vai rogar a si culto e adoração. Então, gente, primeiro, Cristo não vem antes da apostasia, e meu Deus, tá difícil apostatar mais do que já tá. Mas, segundo Paulo, Yeshua não vem antes de manifestar o anticristo. O anticristo tem que vir primeiro. E ele lembra a igreja de Tessalônica, olha só, não os lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis que é que ainda o detém, para aparecer só a seu tempo. A igreja de Tessalônica, Paulo revelou para eles até um segredo. Olha, vocês já sabem o que detém o anticristo. E aí, no versículo 7, ele diz, pois, esse versículo 6 aqui, como é que os pré-tribulacionistas interpretam? Quem detém o anticristo é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, ele manifesta. Oh, meu Deus. Aí joga fora o que Yeshua falou em Mateus 24. Joga fora, né? Porque Mateus 24, Yeshua falou, após a grande tribulação vem o arrebatamento. Então a igreja de Tessalônica sabia que ele que o detém, para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o detém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca. E suprimirá pela manifestação de sua vinda. E aí entra aquilo que o Rafael disse. Por que essa galera está nessa vibe? Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça. Por quê? Para quem? Para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. Rafa, eles preferiram a mentira do que a verdade. Por isso que o Eterno entregou eles a Satanás e ao anticristo para serem enganados. Olha só o versículo 11. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados, pois os que não creram na verdade, mas antes consentiram com a injustiça. Eles não amaram a verdade, eles não amaram a Torá, que é chamada de verdade. Aí Deus falou, então tá. Então receba um anticristo. Receba o anticristo. E agora, para finalizar, eu quero ler o que está no Tratado de Sanhedrim, 97A. E aí, Rafa, tem aqui aquilo que você mencionou, que a fome, a escassez não é só de alimento, não. Mateus capítulo 24.
Ele vai citar o Tratado de Sanhedrin 97a. Boa. Olha o que ele diz. O Rabino Yitzhak disse que o Rabino Yohanan falou: na geração em que o filho de Davi virá, olha só, os acadêmicos serão numericamente poucos. Tá vendo aí, Rafa? Os acadêmicos serão numericamente poucos quando o filho de Davi virá. Nada diferente do que nós temos visto hoje. Quanto aos outros, seus olhos vão falhar de tristeza e luto. Haverá muitos problemas e os decretos do mal serão renovados. Com cada nova maldade vindo rapidamente, mesmo antes que a outra tenha terminado. Nada diferente daquilo que diz Apocalipse. A primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, isso antes de uma terminar já vem outra. Tá vendo? Como que o Novo Testamento é um livro judaico? Nossos rabinos ensinaram que aconteceria o seguinte: durante os 7 anos, ao final dos quais o filho de Davi virá. Olha que interessantíssimo. Talmud, Tratado de Sanhedrin, 97a, diz o quê? Que o Mashiach vem, mas haverá uma grande tribulação de 7 anos. Ah, deixa eu mencionar outra coisa aqui também. Do lado do Islã, o Mashiach deles, que é o nosso anti-Messias, o nosso anticristo, segundo a tradição, a crença islâmica, ele governa por 7 anos também. Segundo a tradição islâmica, ele é descendente de Arão, ele governa por 7 anos e depois morre. Nada diferente do que a Bíblia diz, que o anticristo ele vai governar durante 7 anos. Mas vamos prosseguir para a gente terminar. No primeiro ano, fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. Amós 4:7. No segundo, as flechas da fome seriam lançadas, escassez de alimento e ninguém ficando satisfeito. No terceiro, haverá uma grande fome, durante a qual homens, mulheres, crianças, homens piedosos e santos morrerão. E a fome vai fazer a Torá ser esquecida por seus talmidim. No quarto, haverá abundância de algumas coisas, mas escassez de outras. No quinto, haverá grande abundância. As pessoas vão comer, beber e se alegrar. E a Torá vai retornar para seus talmidim. No sexto ano, haverá sons. Olha que interessante isso. À luz do que se segue, sejam rumores de guerras. Olha só, mesmo que Mateus 24. Ou vozes celestiais, mesmo que aparece lá no Apocalipse os anjos gritando ai, ai. E sons de shofar, as 7 shofarut, as 7 trombetas do Apocalipse, anunciando a vinda do Messias. No 7º ano, haverá guerras, e no final dos 7 anos, o filho de Davi virá. Sanhedrin 97a. Sobre que nós vamos ser odiados, traídos e odiados uns pelos outros, o Talmud também diz em Sanhedrin 97a. Nossos rabinos ensinaram, porque Adonai fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos. Quando ouvir que o poder dele se foi. Isso aqui é interessante, Deuteronômio 32, 36. O filho de Davi não virá até que haja muitos delatores. Olha só, nós vamos ser entregados.
Talmud, Tratado de Sanhedrin 97a, diz que haverá muitos delatores antes do Mashiach vir. E a expressão, quando vir o poder dele se foi, aqui é compreendida como significando que o povo de Israel estará à mercê. É a guerra de Gog e Magog, né? Quando as nações marcharem contra Israel, Israel não vai conseguir combater todo o exército do mundo. E aí, quando Israel tiver à mercê, quando vir que o poder dele se foi, é que Yeshua vem para resgatar o seu povo. Tratado de Sanhedrin também vai dizer, olha, e foi ensinado que Rabino Nehemiá disse, na geração da vinda do Messias, a imprudência vai aumentar, a estima será pervertida, as pessoas não vão estimar umas às outras, é o amor próprio que não vai ter, a vinha vai negar o seu fruto, assim o vinho será caro, porque todos vão ficar embriagados e se tornar preguiçosos e descuidados, portanto haverá escassez. E o reino será convertido à heresia, e ninguém vai repreendê-los. Sanhedrin 97a. Ou seja, e o reino será pervertido à heresia, é a apostasia que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, meus irmãos, estes são os sinais que antecedem a vinda de Mashiach. Eu espero que os irmãos tenham anotado. Se não anotarem, depois ouçam novamente, tomem nota de tudo aquilo que foi falado. E por que eu estou trazendo esse assunto? Por aquilo que eu ensinei na Parashá Noa. Eu trouxe a perspectiva judaica do cumprimento das profecias. Dentro da cultura judaica, da interpretação judaica das profecias, quando você olha para as escrituras e olha para a geração, muitas das vezes os rabinos, os sábios do povo de Deus vão dizer, olha, essa geração é uma geração com potencial de cumprir essas profecias. Irmãos, e quando eu olho para a nossa geração, é muita coisa. É muita coisa. Eu creio, irmãos, que a nossa geração pode não acontecer, mas eu creio que a nossa geração, ela está com grande potencial de ser a geração do arrebatamento, de ser a geração que vai entrar na grande tribulação, que vai enfrentar o anticristo e que vai vencer. Vários aspectos me fazem crer nisso. Eu vou citar e relembrar os irmãos alguns aqui. Um aspecto que é interessante. Hoje, nós estamos no ano 5.784 do calendário judaico. Nós estamos no 6º milênio. Na tradição judaica, diz que o 7º milênio vai ser o reinado de Mashiach. O ano 6.000, né? Quando entrarmos no ano 6.000. Os próprios sábios do povo de Deus falam que há uma defasagem da contagem ali desde os dias de Noé, e eles falam que há um erro de 200 anos.
Então, na verdade, se isso for verdade, nós estaríamos no ano 5.984. Ou seja, falta 16 anos para o sétimo milênio, que é o reino de Machia. 16 anos. Isso daria 2039. Então, partindo desse pressuposto, nós temos e nós temos um grande potencial de viver isso aqui que nós lemos e estamos estudando. Um outro aspecto que eu até trouxe na Parashá Noa é os estudiosos de geopolítica, eles mencionaram que os Estados Unidos e os países aliados, eles demoraram 8 anos, que foi de 2003 a 2011, para derrubar ali o regime de Saddam Hussein e acabar com o terrorismo no Iraque. 8 anos se arrastou essa guerra. Só da Ucrânia nós estamos caminhando para 2 anos. Se essa guerra de Israel com o Hamas se arrastar mais, olha que interessante. Se essa guerra de uma suposição, se a guerra de Israel com o Hamas ela se estender 7 anos, nós caímos em 2030. Aí tem uma outra ideologia chamada Grande Reset. A Agenda 2030, né? A agenda da ONU 2030. Vamos supor que essa guerra se arrasta. 2030, o anticristo se manifesta, e aí nós temos os 7 anos da grande tribulação. O que que tem? 2037 é o Iovel, é o jubileu. E segundo a tradição judaica, né, o Iovel, ele acontece só de 50 em 50 anos. O anterior foi em 1987. Nós temos outro agora em 2037. E segundo a tradição judaica, Machia volta também no ano de Iovel, no ano de jubileu. Tanto que Isaac Newton calculou a vida do Messias para o ano de 2037. O rio Eufrates está secando. Apocalipse 16, 12 fala que ele vai secar para que os reinos do norte, os reis do nascente do sol, venham marchar contra Israel. Então, há esse tanto de aspectos aqui que nós temos que ficar alertas. Porque nós podemos ser a geração do arrebatamento. Então, é aquilo que nós temos mencionado. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Vamos invocá-lo enquanto ele está perto. Nós temos que fazer isso. Porque é muita coisa acontecendo de forma acelerada. Por isso, irmãos, que eu escolhi hoje esse tema. Quais são os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo? Para a gente não ficar perturbado, mas, pelo contrário, manter o nosso espírito sereno. Ter serenidade de espírito. E não ficar perturbado com esses
arautos aí do Apocalipse. Amém? Shalom, shalom.